Tudo bem? Tava passando com sua mãe aqui, eu falei, acho que eu preciso fazer alguma surpresa pra Maria Clara pra não ficar triste, né? Aí, não sei. Um presentinho que a gente arrumou pra Maria Clara. Você quer ficar no hotel? Então, beleza. Fica no hotel aí, ó. Ó. Fica no hotel, filha. Fica. Ó. Tá bom aqui pra você? Hã? Teu pai vai dar uma voltinha agora. Ó, Né, Dri? Posso tocar. Hã? Posso tocar. Vamos dar uma voltinha? Agora? Posso tocar. Beijinho, filha. Aqui, ó. Aqui, ó. Parte de trás. Ó, tô tocando igual piano aqui. Ó, pianinho. Olha lá.